Olá, gente, muito bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu sou Daiane Magatti, é um prazer estar aqui novamente com vocês, trazendo conteúdo de qualidade, falando de odontologia, né? E hoje a gente veio inclusive com um tema que, por incrível que pareça, é a primeira clínica que eu escuto falar a respeito do tema, que para mim foi impactante quando eu vi, né, o tipo de tratamento. E fiquei muito feliz. E aí eu convidei o meu amigo Arlindo e a doutora Valéria, da Luminatus, de Pindamonhangaba, para conversar com a gente sobre esse tema. Arlindo, doutora Valéria, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sejam bem-vindos à nossa live. Nós que agradecemos, né, estar aqui com você nessa manhã, conversando sobre um assunto assim tão bacana, né, e pode levar bastante informação para muitas pessoas e colegas também, né. É isso aí. Foi assim, quando o Júnior me trouxe essa oportunidade, ele falou que tinha conversado contigo, né, já tinha batido um papo com você. Sim. Falei, que joia, então vamos lá, vamos levar informação, então que informar é sempre importante. É verdade. Bom dia, Dai. Bom dia. Bom dia. A turminha toda que está nos assistindo aí. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Imagina, eu que agradeço. Fiquei muito feliz. E aí é engraçado, né? Porque nesse tempo que eu tenho aqui de aplicativo, me envolvendo bastante com esse mundo de odontologia, entendendo as clínicas, eu nunca ouvi falar de odontologia com foco em pacientes oncológicos, né? E aí isso me deu aquele start. Falei, poxa, por que não levar essa informação para outros profissionais de odontologia, de outras regiões que, de repente, né, não tinham se interessado ou não tinham esse olhar, né, para pacientes que estão ali no tratamento de câncer. E aí, para começar, eu queria perguntar à doutora, né, o que cuida exatamente a odontologia oncológica? Né? Então, a odontologia oncológica, ela cuida do paciente nas 3 etapas, né? Antes do tratamento oncológico, durante o tratamento oncológico e após o tratamento oncológico. Então, o dentista oncológico atua nessas três fases aí. O paciente recebeu o diagnóstico, é importante ele saber como está a saúde bucal dele, é importante estar em dia, porque durante o tratamento ele pode ter ali a queda da imunidade, e se ele tem algum foco de infecção, esse foco pode se exacerbar. Então, o trabalho nosso ali é tirar qualquer foco de infecção. Certo. É para qualquer tratamento de câncer? Sim, qualquer tratamento de câncer. Mas principalmente os pacientes que serão irradiados, né? Que farão o tratamento de quimio e rádio na região de cabeça e pescoço. Então, do pescoço para cima é mais sério, né? O tratamento... As alterações são mais, acabam sendo mais graves, né? Porque nós nutrimos pela boca, né? Sim. Nos hidratamos pela boca, né? E como algumas drogas, né, são mucotóxicas, algumas drogas, né? Porém, o efeito da radiação ali é devastador, né? Então, o paciente, ele precisa, durante o tratamento, agora falando sobre o durante, né? Tiramos os focos de infecção, né? O paciente já está com a saúde bucal em dia, iniciou o tratamento. Ele iniciou, aí tem a queda da imunidade, daí tem as lesões oportunistas, que são as candidíase, as herpes, né? A própria mucosite. A mucosite é como se fosse aftas assim, gigantescas na cavidade oral, né? O paciente tem alteração no paladar, tem dificuldade de engolir, né? Ele tem uma hipossalivação, com isso ele tem dificuldade de se alimentar, né? Então, o dentista oncológico, ele atua aí, ajudando o paciente a passar por essas adversidades. Muito bom. E aí, como é que o dentista atua quando a gente fala ali
dos tratamentos oncológicos, né? A diferença, dependendo do tipo de câncer que o paciente tem, o tratamento ele é diferenciado ou não? Então, se é um paciente. Sim, o tratamento é diferenciado, né? Porque, assim, como eu acabei de falar, se é um paciente que vai ser irradiado, vai fazer quimio-rádio junto, esse paciente vai ter ali digamos ali, uma alteração significativa, né? Então, ele vai ter que ser mais assistido. Às vezes é um tratamento só de quimioterapia, né? Qual tipo de droga? Então, quando o paciente chega no consultório, né, o que é importante? A gente se informar, né? Primeira coisa na anamnese, né? A gente tem que conter o paciente, ele já fez algum tratamento oncológico? Isso é a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa anamnese, saber, porque às vezes o paciente já fez um tratamento há muitos e muitos anos atrás, né? Sim. E ele fez o tratamento há 8 anos atrás, né? E já está curado, venceu o câncer, e às vezes ele chega no consultório, às vezes as perguntas, entre as perguntas da anamnese não tem essa pergunta. Você fez um tratamento oncológico, né? E o paciente esquece de relatar. Aí o paciente usou drogas que ficou ali, digamos, como eu vou dizer para você, numa linguagem assim mais fácil, acumulada nos ossos, né? Sim. E esse paciente, ele não pode fazer uma extração, muitas das vezes, não pode fazer um implante, né? Então, assim, tem que ser... Então, a anamnese é super importante, porque depende, por exemplo, câncer de mama. Existem drogas que tratam câncer de mama, que ficam aí, como eu te falei, nos ossos, né? Por um longo período de tempo. Tem literatura que fala que por 10 anos, né? Câncer de próstata, mesma coisa. E não é câncer de cabeça e pescoço, né? Então, por isso, a importância aí de uma anamnese muito bem feita, informar, né, com o paciente, ver o tipo de quimioterapia. É toda quimioterapia que causa essa concentração nos ossos por longos anos? Não são todas, né? Por isso o paciente informou, você ficou na dúvida, procura um paciente oncológico, um dentista oncológico, né? Um colega, parceiro, né? Entre em contato, você dentista que recebe esse paciente, né? Não sabe o que fazer bem, não sei se essa droga, ela tem esse acúmulo nos ossos, né? O que eu faço com esse paciente? Ele veio aqui para extrair o dente, né? Então, procure um colega que é especializado na área para ter essa informação ou encaminhe esse paciente, né? Mas é importante não tomar nenhuma decisão sem se informar de tudo que está relacionado, mesmo se for um tratamento feito há mais de 7, 8 anos atrás. Certo, muito bom. E como é esse tratamento, doutora? Eu tinha comentado na semana passada com o Arlindo, e ele tinha comentado sobre a questão da laser terapia. Né? Sim, o laser. Eu queria saber como funciona esse tratamento e qual é, né, o papel da laser terapia na odontologia oncológica. Pergunta correta. O laser, de fato, ele é um aliado, né, nessa luta contra o câncer, né? É importante saber usar bem ele, né? Porque ele tem lesões que ele pode exacerbar, mas o objetivo dele mesmo é fazer ali uma fotobiomodulação, né? Ele ajuda, o que é isso? O que é essa palavra? Ajudar a cicatrizar rapidamente, né? Uma afta gigantesca, que é a cosite, para que o paciente possa beber uma água com tranquilidade, possa comer um alimento com tranquilidade,
atividade, né? Não deixar de se nutrir, porque eu brinco que é como se fosse a bateria, né, do celular, né? O celular precisa de energia, né? Para estar ali funcionando. Nós também, né? Precisamos nos alimentar, nos hidratar. Se a gente para de se alimentar, de se hidratar, a gente não consegue tocar nessa luta contra o câncer, né? Então, o laser ele vem aí para ajudar. Hoje a gente tem uma farmacologia muito vasta também, que nos ajuda muito, né? Mas o laser, ele tem ali um papel muito rápido, né? A pessoa responde de maneira muito rápida, né? Quando ele é bem aplicado. Então, é importante também o profissional ser habilitado na área, né? A habilitação de laser, ela é super importante justamente por conta disso. Por exemplo, o paciente oncológico, como eu citei para você, ele é um paciente que tem candidíase, tem cavidade oral quando a imunidade é baixa, né? Se você aplica o laser ali em cima da candidíase, ela pode exacerbar. Então, mas se você aplicar o laser em cima da candidíase, que já está ali com o preparo de azul de metileno, de maneira correta, aí não, daí você elimina ela, né, que é o famoso PDT. Então, a gente tem que ter um conhecimento para ser aplicado de maneira correta, para a gente fazer o bem para os nossos pacientes sempre, né? E tem uma coisa muito interessante sobre o laser, Dai, Sim. que muita gente não sabe, né? A laser terapia, como a Valéria explicou, é uma terapia adjuvante que ajuda muito o paciente a lidar com os efeitos colaterais indesejados do tratamento do câncer. Tá? Ajuda muito no tratamento da mucosite, a estimular as glândulas salivares, a estimular as células responsáveis pela percepção do sabor, pelo paladar. Enfim, o laser ele não é a única ferramenta de tratamento dos pacientes, mas é uma terapia adjuvante bastante importante. Sim. E muita gente não sabe, mas a laser terapia, ela é um dos procedimentos previstos pela ANS, como de cobertura obrigatória dos planos de saúde, para pacientes. Infelizmente, não é para qualquer paciente em tratamento de câncer, mas para aqueles pacientes que recebem radiação na região de cabeça e pescoço. Ou seja, pacientes com tumores na região de cabeça e pescoço e também pacientes com as doenças hematológicas, né? Que é a famosa leucemia. Então, porque os pacientes com leucemia, por exemplo, os pacientes com leucemia recebem radiação de corpo todo. Então, também recebem radiação na região da cabeça, e essa radiação, ela traz muitos efeitos colaterais na boca. Então, e muita gente não sabe, mas os pacientes que têm planos de saúde e enfrentam tumores, enfrentam a leucemia ou tumores da região da cabeça e pescoço, eles têm direito à laser terapia coberta pelos planos de saúde. Isso é muito bacana, é importante para os colegas dentistas saberem e orientarem seus pacientes, tá? Porque muita gente precisa dessa terapia, tem plano de saúde e não sabe que pode procurar um profissional, cirurgião dentista habilitado para aplicar a laser terapia com a cobertura do plano. Que informação importantíssima, né? Profissionais credenciados. Não, uma informação importantíssima que, com certeza, muita gente não sabe disso. Pessoas com plano de saúde não buscam, porque não sabem disso. E, às vezes, até o próprio profissional, ele não consegue orientar o paciente. Olha, você tem plano de saúde? Tenho. Então, você tem direito a isso. Isso está regulamentado. E aí ele não procura porque não sabe. Ou seja, corre o risco de ter até problemas durante o seu tratamento por desconhecer uma maneira de tratar, né? De prevenir. E quando vocês falaram, né? Quando vocês falaram de laser terapia explicando, eu lembrei fazendo uma associação àquela câmera hiperbárica,
não é? De cicatrização e tudo, né? Mais ou menos isso. Só que aí é voltado totalmente ali relacionado à cavidade bucal. É como se fosse, né? Eles usam a hiperbárica para o tratamento. Sim, só para fazer uma analogia, porque às vezes as pessoas, sim, né? Sim, a câmara hiperbárica, ela é normalmente indicada quando o paciente, por exemplo, né? O paciente, infelizmente, fez a extração de um dente, né? E não podia ter feito a extração daquele dente. E levou ali, e era um paciente que recebeu radiação na região de cabeça e pescoço, justamente, ele extraiu o dente bem na região do foco principal, né? Que a gente fala, né? E esse paciente desenvolve ali uma osteoradionecrose. A câmara hiperbárica, ela ajuda no processo de cicatrização, e o laser faz a mesma coisa, né? Então, é um direito assegurado, né? Como você mesmo falou. Então, se o paciente, ali é um efeito colateral ocasionado por um tratamento oncológico, né? Na região de cabeça e pescoço, ele pode realizar toda a terapia pelo seu plano médico, né? E nesses anos de estrada, nós temos percebido que muitos planos de saúde não têm profissionais credenciados para laser terapia, mas esse é um direito das pessoas que têm plano de saúde. Então elas têm que exigir, nem que seja para trabalhar com reembolso, tá? Exigir que ela tenha acesso à laser terapia. E a laser terapia é realizada por um cirurgião dentista. Sim. Porque a laser terapia é uma técnica que é adotada também por outras profissões, né? Os enfermeiros, os fisioterapeutas, até os veterinários usam o laser, aplicam a laser terapia. Entretanto, para as lesões em cavidade oral, que ocorrem em decorrência do tratamento do câncer, é preciso que a pessoa exija que o profissional seja um cirurgião dentista, porque também nós já vimos acontecer no plano indicar um outro profissional, por exemplo, um fisioterapeuta, mas ele não tem conhecimento e habilitação para tratar da boca desse paciente, correndo o risco de, ao invés de estar combatendo os efeitos colaterais, né? Como a doutora Valéria comentou, se você não está habilitado para analisar e fazer o tratamento adequado, você pode, ao invés de resolver, né, ou melhorar a situação do paciente, piora, lastra de vez ali, agrava, né, a situação. Sim. Outra coisa importantíssima. Exatamente. Porque eu recebi uma pergunta aqui, que é a seguinte: existe uma especialização para odontologia oncológica? E aí, continuando, e qual a carência de profissionais no Brasil? Precisa fazer uma especialização para trabalhar com a odontologia oncológica, e se há carência desse tipo de profissional aqui no Brasil? Existe, sim, curso na área da odontologia oncológica. Esses cursos são encontrados em grandes hospitais, né? A gente tem esse curso pelo Einstein, pelo Sírio-Libanês, né? Pelo Hospital Santa Marcelina. Grandes unidades, né? Tem também um pessoal da Unicamp também, que habilita profissionais na área. Assim, é um caminho sem volta, porque você começa a estudar e a farmacologia ela vai se inovando, e você tem que estar sempre atento às novidades, né? Então, mas é importante, sim, porque é uma vida, né, que está super frágil. Então, é importante, assim, fazer o curso para entender como que é o papel do dentista na equipe multidisciplinar. Porque, veja, o dentista nunca vai atuar sozinho. Sim. Ele vai atuar junto com a equipe médica. Então, a importância da comunicação, né, de respeitar, no caso, a hierarquia, não tomar decisão sem falar com a equipe médica, né? Você ser firme na sua postura como profissional, como dentista oncológico, né, se posicionar frente a uma problemática, né, levar ali para a equipe médica o problema e a solução, né? Mas para isso tem que ter estudo.
né? E hoje somos mais de 300 mil dentistas em todo o país, né? E tem carência, assim, não só na área da odontologia oncológica, mas na área também da estomatologia, né? E outras áreas de suporte dentro da odontologia, né? Que é o caso daquele professor que a gente conheceu, né? Que ele faz prótese, né? Prótese bucomaxilo. Prótese bucomaxilo, que no Brasil todos quantos profissionais? 6 a 10. Não, 40, acho que é em torno de 46, olha, 300 mil dentistas, 46, uma média, da última vez que ele foi, né, se informou de quantos dentistas tinha na área, né? E os pacientes às vezes ficam com deformação em face e precisa do auxílio desse profissional. Então, dentro da área oncológica, né, tem vários profissionais na área da odontologia que pode dar suporte e tem carência desses profissionais, né, que é o estomatologista, o dentista oncológico, né, o formado na área da prótese bucomaxilo. Muito bacana. É importante lembrar também, para quem perguntou, né, que hoje, pelo CFO, a odontologia oncológica ainda não é uma especialidade. Sim. Hoje, na verdade, ela é uma subespecialidade dentro da especialidade reconhecida, que é a odontologia hospitalar. Que foi agora, tem um dia, 2 dias, que ela foi realmente, né, reconhecida pelo Conselho Regional de Odontologia. Joia. E aí, falando sobre a questão da odontologia hospitalar, aí eu pergunto para vocês, o profissional, né, que trabalha com pacientes oncológicos, eles trabalham somente dentro de hospitais ou clínica também? Então, não, ele trabalha também em clínica, né? Eu vou falar por mim, né? Eu trabalho dentro de hospitais, mas assim, quando eu fui fazer a odontologia hospitalar, eu fui para ter mais segurança para atender, e foi assim, foi ótimo, foi excelente, porque hoje eu consigo atender meus pacientes sem aquela insegurança quando o paciente chega até o meu consultório. E hoje as pessoas, elas têm uma vida muito estressante, né? Então, falando sobre outras doenças, né? Hoje as pessoas às vezes vêm com muitas comorbidades, né? Procurar o dentista, com uma série de alterações sistêmicas. Então, quando você tem a especialização dentro da odontologia hospitalar, você atende esse paciente com muita segurança. Você não tem receio, né? E você tem, como eu falei, posicionamento frente aos médicos. Então, é muito bacana. Então, e a atuação é em ambulatórios, em consultórios, né? Em unidade de terapia intensiva, já em ambiente hospitalar, né? Então, é muito importante, é um suporte bem bacana. Eu acredito para o profissional, que hoje é um clínico geral, que tem o seu consultório, fazer essa especialidade de odontologia hospitalar traz para ele segurança para o atendimento do seu paciente, que hoje a gente vê, antigamente falava em idoso com 60 anos, ainda é assim, mas acho que logo vai mudar, porque hoje as pessoas estão tendo mais qualidade de vida e estão envelhecendo, né? A gente está vendo aí, eu recebi já no meu consultório pessoas com 110 anos, né? Meu Deus! Então, veja, e com os dentinhos. Então, mas com isso, né, a pessoa fica com mais comorbidades, como eu falei, né? Chega ali, pressão alta, ela está vivendo porque hoje tem médicos capacitados, especializados, né? Estudam muito uma coisa só, consegue ajudar mais esse paciente. Mas com isso, esse paciente chega no seu consultório, você tendo conhecimento, você, poxa, não tem medo, né? Você não precisa ligar para a equipe médica para perguntar se você pode fazer isso ou aquilo, né? Você já tem segurança para atuar. Se torna autoridade, né, no assunto. Então,
o que mais vale hoje, né? Você saber exatamente o que você está fazendo, sem medo, sem receio e se sentir seguro. Eu tenho segurança de tratar desse assunto, desse problema do meu paciente, porque eu conheço, né? Faz toda a diferença. E Dai, e só complementando, né? Além do atendimento em clínica, do atendimento ambulatorial em clínica, que é, na verdade, a maior parte do trabalho do dentista oncológico acontece no ambiente do consultório, fora do hospital, também tem um atendimento em domicílio. Como é que é? Tem bastante. Principalmente os pacientes paliativos, né? Onde a medicina já fez tudo que tinha que fazer por eles, né? Mas você tem que dar uma qualidade para ele ali de vida, né? Enquanto a vida, você tem que deixar ele sem dor, né? Então, mesmo que a doença tenha vencido, né? Então, esse é o papel também do dentista oncológico ou do dentista especializado em odontologia hospitalar. Certo. Doutora Valéria, sobretudo, né, o que eu percebo é que esse trabalho de cuidar de pacientes oncológicos, ele é um trabalho de amor mesmo, né? É um trabalho que a gente precisa colocar muito da nossa vida, colocar empatia, e tem que amar não só o outro ser humano, mas aquilo que a gente faz, né? Cuidar do outro através daquilo que você tem capacidade de fazer. Hoje, no seu caso, por exemplo, você tem a capacidade de ser uma excelente profissional, uma excelente dentista, e você transfere o seu amor para com o próximo através dos seus atendimentos. Então, eu queria saber como é que foi a sua trajetória, né, formativa, até você chegar nessa parte de odontologia hospitalar. Como foi a sua trajetória até olhar para esses pacientes que sofrem, né, com câncer, estão em tratamento e que precisam desse carinho, desse cuidado? Então, foi assim, eu estava na especialização de endodontia e durante a especialização você está ali recebendo informações de tudo que é novo, né, dentro da especialidade, e o laser era uma coisa que recém-chegada na endodontia, né, é o dentista que faz tratamento de canal. E eu fiquei fascinada sobre o laser, mas eu não queria só seguir o protocolo do laser. Coloco o azul de metileno, aguarda 3 minutos, aí 9 joules vermelho dentro de cada canal, para fazer ali o processo de desinfecção, para deixar o canal ali livre de qualquer bactéria para ser obturado. Eu não queria como só fazer uma esterilização, né? Mais ou menos isso, é isso aí. Eu não queria eu queria entender o laser, eu queria, gente, isso parece ser fantástico, porque daí eu comecei a pensar nele em outras especialidades, né? Falei, se ele faz isso dentro de um canal, né? O que ele não pode fazer em outras áreas, como na cirurgia, né? Na periodontia. Falei, vou caçar um lugar aí para estudar a respeito do laser. Primeira coisa que eu fiz foi uma capacitação em laser. Foi ótima capacitação, aprendi muito. Depois de capacitada e eu ter realmente me apaixonado, aí eu fui para uma habilitação em laser, foi a segunda etapa. Aí fiz, e nessa habilitação, ela dava um conhecimento na área oncológica. Foi aí que eu tive o primeiro contato, né? E eu fiquei fascinada, eu não imaginava que a odontologia era tão atuante, né, ali junto dos profissionais que trabalhavam com oncologia. Eu não sabia que o dentista fazia parte da equipe multidisciplinar, foi o meu primeiro contato. Aí comecei a estudar, uma coisa leva a outra, né? Comecei a estudar, queria me aprofundar, fui para um curso de odontologia hospitalar. Eu fiz esse curso no Hospital Santa Marcelina, foi assim
perfeito o curso, aprendi muito lá com a doutora Elite, tá? Você põe a mão na massa mesmo com os pacientes, não é nada de boneco, né? São pessoas precisando de ajuda, né? E vi o quanto que era importante ali ao vivo e a cores, e falei, bem, aí eu fui fazer curso no Einstein, no Sírio, e estou fazendo o curso até hoje, e não paro. Você tem que, como eu falei, começou, e assim, uma outra coisa importante, né, o nosso consultório, tem muitos colegas que trabalham na sexta-feira e fecha, né? Fecha o consultório, não atende mais sábado e domingo, feriado prolongado, né? Vai pra praia, esquece o consultório. Pois é, odontologia oncológica não tem isso, né? O paciente precisa de você. Então, é muito importante atuar em parceria com algum outro colega, né? Mas você não pode deixar o paciente na mão. Tem pacientes que precisam de uma ajuda diária, sabe? Sem interrupções, né? Não tem paradas, né? Então, isso é um outro lado da odontologia oncológica, né? Que algumas pessoas não contam, né? Mas é importante a atuação ali do profissional frente ao paciente, em alguns casos, dia a dia, né? E mesmo, como eu falei, quando a luta foi vencida, né? Então, o paciente entra com um processo paliativo, aí, mais do que nunca, você tem que ficar próximo desse paciente. Então, é um trabalho, como você falou, não dá tempo para nada, né? Você tem que resgatar... Arregaçar a manga, suar né? a camisa. Suar a camisa. Né? Não é fácil, né? Mas é muito... Eu falo que eu cuido deles, eles cuidam de mim. São muitas trocas, né? É muito bacana. A pessoa, quando ela recebe, ela tem esse diagnóstico, ela faz o que eu falo para você, né? Ela entra por um período de autoconhecimento, né? E é um período tão rico, e é nesse período que eu estou junto dela, né? Então, ela passa aquilo para você e isso é tão bom, sabe? Então, eu falo que é troca de energias, né? Ela faz ali de tudo que aconteceu na vida, do bom que é ruim, o que deu valor que não devia ter dado, enfim, vai passando aquilo para você e você vai ouvindo e vai fazendo uma autoanálise da sua própria vida. Eu falo que eu e vai crescendo, né, doutora? Muito. A gente não consegue deixar de... Não tem como você ouvir essas histórias e não crescer, né? Eles vão transmitindo, olha, aproveita mais isso, faz mais aquilo, eu deveria ter feito assim, eu deveria ter feito assado. E isso a gente vai trazendo para a vida, né? Olha só, tá nesse estado hoje, né? E outra coisa também, assim, você tem que ter uma agenda para eles, né? Porque, assim, a gente normalmente está acostumado com uma agenda certinha, né? 8, 9, 10, 11, 12... Com o paciente oncológico, você marcou ele às 11, mas às 11 ele começou a passar muito mal. E ele teve que ir para um hospital e não vai conseguir ir para o atendimento na clínica no horário que estava marcado. Ele vai ter que voltar para passar para você mais tarde, ou você vai ter que ir até ele mais à noite. Então, é essa a vida do dentista oncológico. Eu sempre posto até nos meus stories, quem me acompanha, né? Odontologia oncológica na estrada. Porque muitas vezes eu pego o meu carro, eu estou no meio de um dia de atendimento clínico e o paciente tal está passando mal, um está internado, o outro está em casa, não consegue se deslocar e eu tenho que ir até eles. Então, essa a vida do dentista oncológico. Vida de sacrifício, né? É uma vida de sacrifício o tempo todo. Muito legal. Mas que tem muitos ganhos, né? Como eu te falei. Era essa a pergunta que eu ia te fazer. Embora tenha esses percalços, a gente não tem um equilíbrio, né? Um domínio sobre a agenda, devido às necessidades de cada um ali, no momento, a coisa se torna meio complicada às vezes. Eu estou atendendo e tal, mas eu preciso socorrer aquele paciente que está ali com dor, com alguma coisa. Em contrapartida,
o que você tem recebido assim de mais importante, essa experiência sua de trabalhar com pessoas com tratamento de câncer, o que isso tem trazido de maior benefício, não só para a doutora Valéria, mas para você também, Arlindo, que se envolveu nesse mundo de odontologia, mergulhou de cabeça, porque quando nós começamos, né, começou a parceria com o Controle Odonto, eu lembro que você ainda estava ali dando aula e tal, e aí depois mergulhou de cabeça Sim. na odontologia. O que isso tem contribuído? Onde é que vocês têm percebido maior crescimento? Olha, é uma experiência sensacional cuidar de pessoas, não só do paciente oncológico, tá? Mas quem atua na área de saúde tem uma missão muito nobre, né? Porque é cuidar das pessoas. Às vezes elas chegam em momentos de grande fragilidade. Não só ela, a família dela às vezes está tão doente quanto ela. Então você não cuida só do paciente oncológico. Você cuida, eu falo que a gente cuida do amor de alguém, né? E daí a pessoa fica super fragilizada também, né? Então, assim, as pessoas que estão ali no convívio diário da pessoa. Então, o acolhimento é o acolhimento da família, né? Então, esses são muitos os ganhos, né? Desculpa, e é isso. Você, assim, cuidar de pessoas é algo que dá muito prazer. Como a Valéria falou, exige de você flexibilidade, dedicação, mas eu acho que para quem faz o que faz com amor, isso não é sacrifício. A pessoa entende isso naturalmente, né? Então é importante que as pessoas que optem pela área da saúde, que optem pela área da odontologia oncológica ou de qualquer outra área da odontologia, tenham sempre em mente que o que nos motiva não são os ganhos financeiros, mas justamente a alegria e o prazer de cuidar das pessoas, de dar conforto a elas, de tirá-las de um quadro de dor e ajudá-las a superar aquele momento que ela passa, né? Não só na odontologia oncológica, como na odontologia de uma forma geral, né? E na odontologia oncológica em especial, como a Valéria falou, é um momento em que a pessoa passa a repensar sua vida, suas escolhas, suas decisões, suas atitudes, e ela compartilha essa reflexão com você. Então, há um aprendizado de vida muito grande. Você, como pessoa, se torna uma pessoa muito melhor, porque essas pessoas abrem os seus olhos para o que, de fato, na vida é importante, tá? Infelizmente, alguns pacientes vêm a óbito, tá? E a morte, ela também faz parte da vida, né? Ela é o último ato da nossa vida, mas a morte também faz parte da vida, tá? E esse momento de despedida, né, e de preparação para a despedida, é um momento em que quem está próximo, né, cuidando dessa pessoa, aprende muito com ela, né? São grandes lições de vida que nós temos diariamente, né? E também lições de como lidar com a adversidade, né? A gente percebe como a postura do paciente diante da doença, diante daquela dificuldade, como ela interfere no andamento do tratamento, né? As pessoas que diante da notícia do câncer, diante das dificuldades do câncer, elas não esmorecem, né? Elas enfrentam aquilo e procuram ver sempre o lado bom das coisas e procuram manter o bom humor a despeito das condições adversas. Essas pessoas passam muito melhor pelo tratamento, ajudam as pessoas que estão no entorno, né? É claro, não estou dizendo que elas não sofrem, que elas não sentem, mas a atitude diante da adversidade ajuda muito essas pessoas a superarem a doença, e também é uma lição de vida para nós, né? Às vezes a gente lamenta coisas que depois a gente para e pensa que isso é muito pequeno para afetar o meu humor, para afetar a minha convivência. Então, são grandes lições também
de como a gente deve enfrentar as adversidades, né? E uma outra lição importante é a capacidade de saber pedir perdão pelos erros e de saber também perdoar, que é o mais difícil. As pessoas no momento de partida, elas fazem essa revisão de vida, né? E elas também nos ensinam isso, né? O como é importante você estar com as pessoas que você ama, estar com as pessoas que realmente são importantes para a sua vida, né? E como é importante você relevar as coisas que não tem, né? No final não tem de verdade importância, né? Saber perdoar e estar em paz consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. Isso é uma coisa que não tem preço e que às vezes a gente só percebe nesse momento final. Então, é um grande aprendizado, são grandes lições de vida. Acho que são lições que às vezes as pessoas levam uma vida inteira para aprender, né? E são posturas que às vezes pessoas pagam aí muito dinheiro com processo de coach, de mentoria, e a gente tem esse coach e essa mentoria diariamente com os pacientes oncológicos, né? A gente é muito grato a eles por todo esse aprendizado. E, enfim, pelos laços de amizade que nós construímos, né? Isso também é muito bom. Então, assim, é uma oportunidade, essa jornada de cuidado das pessoas é uma oportunidade incrível de fazer amigos e de aprender grandes lições. Muito show. Embora seja um momento triste, né, quando a gente vê ali uma situação de um estado terminal, por outro lado, a gente continua ganhando de presente a experiência, as lições, e ficarão para a vida, né? Sim, fazer uma reflexão, né? Para quem fica... Né, como o Arlindo falou, é um coach, né? Um coach que você não está pagando por isso, e você vai crescer, às vezes, até muito mais. Sim. Muito show. Alguém me perguntou aqui, alguém mandou uma pergunta a respeito voltando um pouquinho atrás, tá? A respeito da avaliação odontológica antes de iniciar o tratamento. Se tem alguma preparação especial, como ela é feita, essa preparação, olha, o paciente foi diagnosticado, vai startar o tratamento. Qual é a importância dessa avaliação antes que ele comece a ser tratado? Vou falar assim como que é feito aqui na nossa clínica, né? Primeiramente, quando o paciente vem do centro de radioterapia, né, eu sempre avalio o paciente como dentista oncológica e eu pergunto para esse paciente: você tem um dentista que cuida de você há alguns anos? Ele fala: tenho, doutora. É que pediram para eu vir aqui. Eu falei assim: então me passa o contato da sua dentista, que eu vou entrar em contato com ela e vou explicar para ela como que vai ser feito todo o preparo de boca. E assim que você finalizar esse preparo de boca, você retoma o meu consultório para a gente iniciar o tratamento oncológico juntos. Por que às vezes eu pego esse paciente e reencaminho ele para o dentista dele? Porque veja, esse paciente já está passando por muitas coisas novas na vida dele, não é verdade? Um diagnóstico de câncer, uma quimioterapia, talvez uma radioterapia, uma cirurgia. Então, muitas coisas novas, muitos profissionais diferentes. Se ele puder estar junto de profissionais que tratam dele já há 20 anos, há 15 anos, é mais confortável. Então, eu ligo para esse colega e falo assim para ele: olha, eu preciso que você faça o preparo, por gentileza, do seu Antônio. Vamos colocar o nome aqui, por exemplo, né? Para dar um exemplo. E esse preparo, eu preciso que seja feito em X dias. Né? E esse paciente, quando ele vem para consultar comigo, com a dentista oncológica, normalmente, quando ele liga para marcar, quais são os exames pedidos, né? Eu peço exame de boca toda, periapical,
e uma radiografia panorâmica. Ali eu vejo se tem cálculos, né, doença periodontal, e marco para ver o paciente clinicamente. Sim. Aí eu faço uma avaliação de boca completa com fotos, né? A gente tem câmera intraoral na nossa clínica. Essa câmera, ela aumenta até 50 vezes mais a imagem, e a gente consegue ali tirar foto de todos os ângulos do dente. A gente faz um relatório, encaminha com o dentista ali, com tudo que precisa ser realizado pelo dentista, que é troca de restaurações insatisfatória. Vamos falar de um paciente que vai ser irradiado cabeça e pescoço, ele vai ser irradiado. Então, restauração que está insatisfatória, dá para fazer depois? Não dá, tem que fazer ali de imediato. Sabe por quê? Porque depois a restauração nova, ela não vai ter a mesma adesividade, vai ficar caindo à toa. Principalmente se esse paciente tiver um bruxismo. Então, olha a importância. Então, se a restauração está insatisfatória, já tem que fazer a troca. Se tem um tratamento de canal que não foi finalizado, ele tem que finalizar. Se tem alguma lesão, né, em boca, né, precisa ser retirado. Um dente quebrado, fraturado, precisa ser retirado, precisa ser extraído. Então, esse paciente, às vezes, tem uma semana para fazer todo esse preparo de boca. Então, eu oriento o colega, tem que ser rápido. Eu oriento o colega a fazer tudo isso que eu te falei. Então, tem que fazer o quê? Primeira coisa, radiografia panorâmica e periapicagem de boca completa. Aí você senta o paciente na sua cadeira, faz uma avaliação clínica, anota tudo que precisa ser feito e tem que fazer de maneira, assim, super correta, super adequada. Porque esse paciente, às vezes, não vai ter uma segunda oportunidade, né? Uhum. Então, tem que fazer, se tiver extração para fazer, siso mal posicionado, já tem que retirar, e isso ser feito num curto período de tempo. Fez as extrações, fez a raspagem, fez as trocas das restaurações, aí ele tem que fazer uma carta relatando que foi feita a cirurgia, e se foi feita cirurgia, tem que aguardar 15 dias para ir para a rádio. Aí esse paciente aí vai para a equipe médica a liberação, mais uma liberação com uma observação, porque não pode iniciar uma rádio com menos de 15 a 20 dias, não pode. 15 dias é o prazo assim, ideal. Não tem como iniciar uma radioterapia antes desse período. Estou falando de paciente radiado cabeça e pescoço, tá, gente? Sim. Se for um caso de uma radiação de mama, por exemplo, aí não tem problema algum, tá? Aí é importante tirar foco de infecção, cuidar dos dentes, mas aí essa abordagem agora, né, essa conversa é mais para o paciente que vai ser ali radiado cabeça e pescoço. Nesses pacientes, por isso que eu falo que é mais... tem mais detalhes, né? Que não pode passar despercebido. Porque, como eu falei, um dente restaurado pós-radiação, ele não tem a mesma adesividade. Só para vocês terem uma ideia, se o paciente tem bruxismo, né? Ou apertamento dental, esse paciente, durante a terapia ionizante, ele pode desenvolver osteoradionecrose. Às vezes, em muitos casos, a gente já tem até que instalar uma placa nesse paciente. Tão sério que é. Gravíssimo. Então, por isso tem que fazer todo o preparo de boca de maneira correta e encaminhar esse paciente de novo para o paciente oncológico, para o dentista oncológico, né? O paciente dele terminou o preparo de boca, voltou, o dentista oncológico reavalia. E esse dentista oncológico, junto ao laudo do dentista dele, encaminha para a equipe médica para liberação, de fato, para o início do tratamento. Então, é tudo isso envolvido. Mas a gente não imagina que é tão importante, né? E aí, falando, sim, doutora, enquanto você citava aí o processo, eu fiquei imaginando, se o paciente tem algum problema
que deveria ser tratado e ele inicia um tratamento ali de radiação sem o devido tratamento prévio, né, odontológico prévio. Aí é um problema. E aí a imunidade dele durante o tratamento vai lá no pé, certo? E aí esse paciente pega aí uma infecção por alguma razão. Ele vai parar o tratamento oncológico, que não é bacana, né? Porque imagina, você está recebendo todo um tratamento, né? Tá ali eliminando a célula, né? Onogênica, daí no meio do processo para. Aí o que a gente pode ter aí é uma resistência ao tratamento. Então, aí a equipe de radioterapia tem que novamente fazer uma tomografia, tem que recalcular. Às vezes tinha lá, sei lá, 30 doses de radiação, tem que dar 36 por causa da parada. Aí tem que fazer um estudo novamente, né? É bem complicado, né? Então, é bacana iniciar e não ter paradas do tratamento oncológico, porque se tiver aí no meio, né, uma exacerbação de um problema bucal, vai ter que parar, não tem como. E isso é algo que a equipe não quer e nem o paciente deseja, ele quer acabar logo, né? Exato. Mas é uma mudança muito radical de vida. Alguém que trabalhava, que cuidava, que fazia as suas coisas, que não dependia de ninguém, daqui a pouco passa a depender completamente do cuidado de alguém, de terceiros. Dirige para mim. Eu passei por uma sessão de rádio, de químio, tô muito fragilizada, não consigo levantar e ir ali na cozinha pegar um copo com água. Então aquilo vira um turbilhão na cabeça da pessoa. Então, do outro lado, os profissionais que cuidam dessas pessoas precisam, no mínimo, estarem dispostos a dar amor e atenção e cuidar de cada uma delas, né? Brian, sei que o nosso tempo está acabando. Sim. Eu só queria deixar para os dentistas que estão nos ouvindo, né, duas reflexões importantes. Primeiro, na maior parte das vezes, os tumores na região de cavidade oral, eles são detectados tardiamente. Isso muitas vezes compromete a chance de sucesso no tratamento do paciente. Então, alertar os dentistas, né, de que, olha, vai avaliar um paciente, olha tudo, né? Não olha só para o dente, sim, porque às vezes a lesão está ali, né? A Valéria sempre diz, às vezes o dentista nunca viu um câncer de boca, mas muito câncer de boca deve ter visto o dentista, né? Então ficar atento a lesões que podem ser suspeitas, né? E a partir daí pedir uma biópsia ou encaminhar para um dentista especializado para poder ajudar o paciente, né? Fazer a detecção precoce do câncer é algo que ajuda muito na chance de sucesso, no prognóstico positivo para o paciente. E a segunda coisa é lembrar que o tratamento oncológico pode causar efeitos para o resto da vida do paciente. Então, incluir essa pergunta na anamnese e, se tiver dúvida, pede ajuda para um colega especializado, né, para ele te ajudar, porque às vezes o paciente venceu o tratamento, venceu o câncer, passou pelo tratamento e depois acaba tendo uma doença seríssima e às vezes até indo a óbito por causa de um procedimento errado em boca, por causa desses efeitos colaterais. Então, por favor, se informem com o seu paciente na anamnese sobre isso e, se precisar de ajuda, se tiver dúvida, pede ajuda para um colega especializado para a gente poder, né, para a gente não prejudicar o paciente ao invés de ajudá-lo. E outra coisa que eu vou colocar, né, também... Pode falar, doutora, pode falar. Outra coisa só para colocar na anamnese de vocês, né? Não custa nada, é rapidinho. Ensinar o paciente a fazer o autoexame, né? Nós, cirurgião dentista, somos os primeiros a detectar alterações de cavidade oral, como o Arlindo falou. Então, ensina o paciente, né, fazer o autoexame, é super importante, né? A gente vê muito na internet, nas redes sociais, na própria televisão, falando sobre o autoexame de mama, mas existe o autoexame da boca. Então, na primeira consulta, ali no primeiro contato com o seu paciente, ensina o seu paciente a fazer esse autoexame, você pode salvar muitas vidas. Muito bom. E
só para complementar, Lindo, o que você falou da questão de pedir, né? Viu alguma coisa ali, pede uma biópsia. É muito melhor pedir uma biópsia e não dar nada do que negligenciar, achar que não é nada demais e ser um câncer, e ser algo complicado. Então, esse cuidado, esse tato, é melhor, como a gente costuma dizer, né? Melhor prevenir do que remediar, né? Sim. Exatamente. Então é isso. Gente, muito, muito, muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Eu fiquei muito feliz. Trouxe muito conhecimento para mim, que sou leiga no assunto, mas que com certeza trouxe informação para nossos colegas dentistas que trabalham todos os dias olhando ali as bocas dos pacientes e que percebem. Essa última dica, por exemplo, serve de alerta para as pessoas, né, para os profissionais da odontologia. Então, agradeço de verdade a vocês por disponibilizar o tempo de vocês, que, sobretudo, esse é um ato de amor, trazer informação para as pessoas. Sim. Tá bom? Vocês sabem que podem contar conosco aqui no Controle Odonto, estamos à disposição para o que vocês precisarem. Nós também estamos à disposição dos colegas. Sim. O nosso Instagram é Luminatus Odontologia. Então, todo mundo pode entrar lá e nos acompanhar. A gente sempre coloca dicas. Dicas. E estamos à disposição para ajudar os colegas que precisarem. Excelente. É um tema muito bacana e com certeza as pessoas vão questionar, vão ter dúvidas. E aí, se for, né, através de nós, faremos contato com vocês com certeza. Tá bom? Já, gente, então. muito obrigada. Um abraço. Professora. Tchau, tchau.